Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Ana Paula. Isso, me tira uma dúvida. A Patrícia, ela chegou a me perguntar hoje mais cedo a respeito das Clarice, e eu fiquei meio sem saber. Você tinha chegado a marcar a data? Seminário? Não, da lista de exercícios. Não, não marquei data ainda não. Eu vou marcar hoje. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigada. Então, aproveitando aí, a lista de convecção, que tal entregar semana que vem na quarta-feira? De qualquer forma, vocês tiveram que fazer para a prova, né? Então, eu acho que às vezes faltou um ou outro exercício, né? Acho que no final de semana dá para fazer e entregar na quarta, né? O que você acha? Você que sabe. Se o Então, pessoal então fica combinado então para quarta-feira, que aí vocês entregam a lista de convecção na quarta. Ronan, quarta-feira eu acho que é tempo suficiente. Não dá para você não? Você vai trabalhar de turno? Entendi. Então faz o seguinte, fica todo mundo para quarta, o Ronan, porque ele vai trabalhar de turno, ele pode entregar na sexta. Ok? Ok. Então, Ronan, você pode entregar a sua na sexta, não tem problema não. Esse é o primeiro aviso que eu tinha para falar para vocês. O segundo aviso sobre a prova, particularmente eu gostei da prova. Não estava uma prova tão fácil, não estava uma prova difícil também, né? O conteúdo da prova a gente trabalhou
durante a primeira etapa, e eu considero que a gente tenha trabalhado de maneira bastante satisfatória, né? Porque a gente teve tempo e... Oi? Quem falou? Patrícia? Quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, eu entrei, o áudio estava ligado. Boa noite. Boa noite. Pois bem, então, eu considerei bastante satisfatória a resolução da prova de vocês. Eu observei que algumas provas tinham algumas divergências na questão 5, na questão 6, em relação ao meu gabarito, mas eu observei que era uma questão de arredondamento, né? Dava um pouquinho mais, um pouquinho menos, então não fui tão exigente, não. Eu atentei mais para a resolução da questão. Então, o que dava para considerar, eu acabei considerando na resolução. E, por fim, eu acho que a maioria aí teve... Aliás, todos tiveram notas bastante satisfatórias. Então, de forma geral, eu considero que a parte de condução e convecção teve um aprendizado bastante satisfatório. As, o empenho de vocês, eu acho que foi recompensado com as notas, né? E também deu para ver que, de fato, vocês fizeram a lista de exercícios, né? Porque a lista de condução foi bastante importante para a prova, tinha exercícios similares. Enfim, então, particularmente, gostei do resultado da prova. Alguém quer fazer algum comentário? Ok, então para quem chegou atrasado, então a entrega da lista de convecção será na quarta-feira da semana que vem, que vai ser dia 28, se eu não me engano. Então, quarta-feira é a entrega da lista. Bom, eu separei em todas as turmas que eu ministro, eu separei três aulas, que seriam após a prova, seriam aulas assim para a gente conversar sobre outros conteúdos que não da disciplina, né? Entretanto, conteúdos que, na minha visão, pelo menos, agreguem à formação de vocês. Então, na aula de hoje, eu vou passar um conteúdo que o pessoal gosta muito e que está muito em alta atualmente, que fala um pouquinho sobre investimentos, né? Vocês não tiveram essa aula, se eu não me engano, né? A aula sobre investimentos, eu acho que vocês não tiveram, né? As outras turmas já tiveram essa primeira aula, porque as provas deles também foram antes das de vocês, né? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho sobre investimentos para vocês, tentar passar um pouco da minha experiência. Não é uma aula obrigatória, quem não quiser assistir não precisa assistir. Mas, enfim, eu acho que é um conteúdo que agrega a formação de vocês, né? A gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas tem uma educação financeira bastante comprometida e eu acho que educação financeira é um assunto que deveria ser mais abordado nas escolas, exatamente por essa mania do brasileiro em não poupar, em gastos imediatistas e em nosso histórico de poupança, né? O Brasil está, no último censo aí, em 65 países, o Brasil era o 64º em termos de poupança, né? Só a título de curiosidade, o Japão era o primeiro lugar. Então, o japonês, ele poupa, ele chega aos 80 anos, com aproximadamente 40 anos de poupança. Então, ele pode viver até 120 anos, que ele está resguardado pela poupança que ele fez ao longo da vida, né? O brasileiro, aos 80 anos, em média, tem 7 meses de poupança.
Então, assim, é uma questão que eu acho que é uma questão um pouco cultural. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco do que existe hoje no mercado de renda variável, né? A gente tem enfrentado, essa geração de vocês está enfrentando algo que nós nunca havíamos enfrentado antes, que era uma Selic, uma taxa básica de juros tão baixa, né? E nesse contexto, eu acho que vocês acho que precisam de fato, acho que obrigatoriamente vocês têm que conhecer outras modalidades de investimentos, já visto que a Selic está tão baixa. E, por exemplo, a poupança remunera menos do que o IPCA, então, em outras palavras, dinheiro na poupança é dinheiro que está perdendo valor ao longo do tempo. Então, eu vou começar a falar aqui um pouquinho sobre investimento. Essa aula, para quem chegou atrasado, não é obrigatória, é só uma aula de agregar conhecimento, outros conhecimentos que fogem da disciplina. Normalmente são 3 aulas por período, após as provas. Então, o que é um investimento? É um esforço presente que garante a expectativa de ganho futuro, né? Então, a tríade do investimento, a gente chama de aporte, tempo de retorno e ganho, né? Então, investimento é quando você investe um dinheiro, você põe um dinheiro, espera um tempo e a expectativa é de que você, no ganho, você agregue poder de compra ao seu aporte. Então, a ideia é essa, né? O problema é o seguinte, quanto tempo que demora esse futuro, né? O que é o horizonte de investimento? O futuro ele demora relativamente de acordo com cada um. Essa criancinha aqui tem uma perspectiva de vida maior do que esse senhor aqui. Eu não estou dizendo que essa criança vá viver mais. Eu estou dizendo que probabilisticamente ela irá viver mais. E aqui eu gosto de trabalhar muito com estatística, né, com probabilidades. Então, se tem algo que eu não hesito em cumprir, em seguir, em acreditar, é na estatística. Então, tudo que eu faço, estatisticamente, ele é compensador. Eventualmente, eu não tenho os mesmos lucros que eu teria em relação à minha perspectiva, mas a estatística aponta que, na maioria das vezes, eu vou ter uma lucratividade em acordo com a minha perspectiva. Então, em outras palavras, eu sigo o que a estatística manda. Então, esse gurizinho aí, ele é provável que ele viva mais tempo do que esse senhor aí. A perspectiva de vida dele é maior. Então, o horizonte de investimento dele também é maior. Então, isso traz para ele um trunfo que é provável que esse senhorzinho aí não tenha. Na idade de vocês, pessoal, a maioria de vocês tem 20 e poucos anos, né? Ana Paula deve ser até mais nova aí. Ana Paula, qual que é a sua idade? Tem 21. 21? Isso. Deixa eu ver se você é a mais nova aqui. Acho que você é a mais nova aí. Ronan, quantos anos você tem? O Ronan tá com o microfone estragado? Mauro, quantos anos você tem? Tem 21. O que o Ronan falou aí? Mandou áudio? Mandou chat? O Ronan tem 25? Então é capaz de ser o do Mauro e da Ana Paula serem os mais jovens aí. Mauro e Ana Paula, vocês têm o que eu e a maioria dos colegas não tem. É um horizonte tão grande de investimentos. Então, a pergunta que se faz é, quanto que é a hora de a gente começar a investir? A hora é agora. A hora sempre é o agora. Eu comecei a investir, eu estava no segundo semestre de graduação. Eu estava com 18 anos. Foi quando eu comecei a investir. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, uma parte da minha carteira de investimentos. E
E se eu não tivesse começado a investir tão cedo, talvez eu não conseguisse chegar ao ponto que eu cheguei. Então, eu acho que vocês que são jovens, vocês já têm que pensar no futuro. Eu sei que às vezes é enjoado, é desagradável, né? É inconveniente pensar no futuro tão jovem, mas é muito pertinente, porque a minha geração, quando eu entrei no mercado de trabalho, a, a idade para aposentadoria, por exemplo, era uma idade bem mais baixa do que é hoje. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, o homem se aposentava com 61 anos, 61 anos e 8 meses, 62 anos. Hoje a minha idade para aposentar é 65 anos. Com a reforma da Previdência, essas idades elas tendem a ir sendo jogadas para frente. Então, talvez a geração de vocês vá se aposentar ainda mais tarde que a minha. Talvez a geração de vocês nem se aposente por conta desse rombo da Previdência que a gente tem visto cada vez mais aumentar. Então, por exemplo, o meu pai, ele aposentou com 50 anos de idade. Eu vou me aposentar com 65. Talvez o meu filho, talvez a geração de vocês já não consiga se aposentar. Então, se a gente hoje não começar a pensar sobre o futuro, pode ser que o nosso futuro seja muito nebuloso. Então, enfim, por isso que eu acho tão pertinente esse assunto. Então, uma das formas que eu analiso, por exemplo, a forma principal que eu analiso se o investimento para mim é vantajoso ou não, é através do cálculo do payback simples. O cálculo do payback simples ele é bem trivial e acho que vocês que são da engenharia conseguem fazer de cabeça esse cálculo. E se você exercitar, você vai ver que o payback simples é um cálculo muito trivial e que ele ajuda muito na tomada de decisões. Hoje, por exemplo, eu já tenho uma certa expertise nessa área de cálculo de payback e eu já sei quais investimentos são vantajosos para mim ou não. E eu sei exatamente quando eles serão vantajosos. Por exemplo, um exemplo trivial. Energia solar fotovoltaica. Acho que nessa sala do Zoom aqui, eu acho que talvez ninguém conheça tanto de energia solar quanto eu. Fiz meu mestrado nessa área, é uma área que eu admiro muito. Já escrevi vários artigos na área. E eu conheço bastante sobre energia solar fotovoltaica. Eu trabalho como consultor nessa área, já prestei consultoria nessa área várias vezes. Entretanto, na minha casa não tem energia solar fotovoltaica. Tem aquecedor solar, mas energia fotovoltaica não tem. E aí muita gente perguntou, Riso, mas por que você não investe na sua casa? Porque o payback ainda aponta que não é algo vantajoso. Apesar de vocês verem muita propaganda acerca de payback de instalações fotovoltaicas, por exemplo, apontando para um horizonte de 4 anos, eu sei que não é isso. Aproximadamente 5 anos e meio, por aí. E para mim, eu tenho para mim que investimentos com paybacks inferiores a 3 anos e meio são vantajosos. Então, quando a energia solar fotovoltaica chegar a um payback de 3 anos e meio, aí eu vou instalar na minha casa. Até lá, eu não instalo, porque eu tenho outros investimentos que são mais rentáveis. Então, o cálculo do payback é algo que, com o tempo, você vai ganhando experiência e analisando se aquilo é vantajoso ou não. E ele varia de pessoa para pessoa, de empresa para empresa. Só para curiosidade, a Vale, por exemplo, recentemente construiu toda a infraestrutura para retirar minério lá em Carajás, né? O payback estimado da Vale em relação a todo o investimento que eles fizeram lá para poder extrair minério é de 10 anos. 10 anos. Então, durante 10 anos, eles vão produzir o minério lá e pagar o investimento que eles fizeram. É lógico que a perspectiva deles tirarem minério lá é de 160 anos. Então, com o que já tem descoberto, fora o que ainda está por vir. Então, assim, para eles é muito vantajoso. Mas para mim, por exemplo, seria um payback inviável, 10 anos.
Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, como é que é feito esse cálculo? Tá aí, ó, uma empresa de sapatos produz cada par ao custo de R$ 25. São produzidos 12 mil pares mês. Uma máquina de costura especializada permite que haja redução de 10% no custo de produção de cada par. Seu preço é de R$ 120 mil. Qual seria o payback simples? O cálculo do payback é bem trivial. É um investimento dividido pelo que a gente chama de saving, que é o que a gente salva no investimento. Então, se vai haver redução de 10% em R$ 25, 10 de 25 é 2,5, né? Então, 10% de 25 é 2,5. Se você pegar o que você vai investir, que é o preço da máquina, dividir por 2,5, você vai ter 48 mil. 48 mil é o número de pares que tem que ser produzidos para você poder ter o payback. Se ela produz 12 mil por mês, 48 mil dividido por 12 mil dá 4 meses. Então, nesse caso aí, o payback é de 4 meses. Então, o payback é assim, é um investimento dividido pelo saving, pelo que você vai salvar. Então, essa é a ideia de payback. Algumas vantagens do cálculo do payback. É um meio de análise rápida, fácil de calcular e aproximadamente real para esse cenário de estabilidade econômica, que é o que a gente vive. Fornece a ideia de liquidez e risco, adequada a projetos de vida limitada e elevado grau de risco. Desvantagens. O payback simples não considera o valor presente e futuro do capital, né? Não considera as taxas de inflação. O payback não considera a remuneração do capital, ou seja, não considera o fato de que você pode aportar aquele dinheiro em outro investimento e remunerar ele. E o payback não considera o fluxo de caixa e patrimônio, né? Principalmente para empresas, fluxo de caixa é muito pertinente, né? Eu senti na pele essa questão de fluxo de caixa, né? Às vezes a gente é leigo, a gente não sabe quão importante é o fluxo de caixa, né? Mas eu senti na pele isso aí, numa das empresas que eu montei uma vez. Eu montei uma empresa de granitos, né? E a gente sabe que o granito é muito caro, né? É uma commodity e ele é muito caro. Então, para vocês terem uma ideia, um caminhão de granito custa 50 mil reais, 60 mil reais. Então, eu operava por mês em torno de, sei lá, acho que uns 150, 200 mil reais. E eu tinha uma lucratividade relativamente boa, que na faixa de 5%, 6%. Então, por mês eu ganhava uns 8, 10 mil reais. Era uma lucratividade bastante boa, né? Mas o problema era o fluxo de caixa, né? E aí eu acabei tendo problemas com o fluxo de caixa. Por quê? Porque você compra Ô, 200... Oi? Humberto, só uma pergunta particular aqui. No caso desses investimentos, esse trade, você acha um bom investimento ou o quê? O quê? Hoje é o trade, né, que chama assim, esse investimento. Eu não escutei bem o que você falou. Acho que veio cortado o áudio. Que hoje o pessoal opera muito na bolsa, como trade, que fala. Sim, sim, sim. Na Aí verdade, você acha assim, um bom investimento? eu vou falar disso mais à frente, mas na verdade não é trade, não. São operações de day trade ou swing trade, né? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, e aí eu vou falar sobre isso. Mas aí eu estava falando sobre o fluxo de caixa, pessoal. Então, eu estava dando um exemplo aí, uma empresa que eu tinha, que eu ganhava quase 10 mil reais por mês. E operava, sei lá, 160, 170 mil reais. O problema era o fluxo de caixa, porque você compra 160 mil reais e você não vende aquilo no primeiro mês. E você não sabe quando você vai vender. Aquilo vai ficar estocado, né? Granito fica estocado. E para você manter os seus fornecedores, você tem que estar comprando deles. Então, você tem que ter
você tem que estar sempre comprando deles, senão eles simplesmente deixam de te vender o produto e você não consegue aquele produto. Então, todo mês eu comprava 150 mil, 160 mil, e eu não vendia tudo isso, eu vendia 90 mil, 100 mil, e aí eu faturava lá 6 mil, 8 mil, 10 mil, só que todo mês eu ficava no fluxo de caixa negativo, porque eu comprava, um exemplo, 200 mil e vendia 100 mil. Então, naquele mês eu tinha que aportar 100. No outro mês, novamente. Então, eu comprava 200 mil e vendia 100 mil. Então, mais 100. O problema é que depois de um tempo, você não tem tanto... Eu, por exemplo, não tinha tanto dinheiro. Então, o fluxo de caixa, por isso que tanta empresa quebra, porque o fluxo de caixa é algo muito importante para a empresa. Às vezes, eu via muito nos Estados Unidos isso. Eles tinham... Os Estados Unidos é tudo muito estatístico, né? Tudo certinho, né? E lá eles tinham o que eles chamavam de clearance. Eram promoções, assim. E tinham lojas, tipo a Macy's, o Kmart, eram lojas que o metro quadrado era contado. O cara sabia quanto que ele ia lucrar por metro quadrado da loja. Então, tinha época, por exemplo, que lá as estações do ano são muito definidas, né? O frio é frio, o calor é calor e tal. Não é igual aqui no Brasil, que é calor o ano inteiro. Então, por exemplo, você entrava numa loja tipo Kmart, aí tinha lá clearance quando mudava de estação. O que aquilo ali significava? Significava que a empresa estava precisando de fluxo de caixa. Ela tinha que pegar o produto da estação do verão, as roupas de verão, por exemplo, que não iam servir para o inverno, e desintocar aquilo, tinha que vender aquilo a qualquer preço. Então, você chegava lá, por exemplo, no clearance do Kmart, você comprava roupa a $1. Mas, na verdade, não é que a roupa... Talvez eles estivessem provavelmente perdendo dinheiro vendendo aquela roupa a $1. Só que eles não podiam estocar aquilo, porque aquilo ia gerar um gasto de logística e de espaço para estoque. Eles não iam vender aquilo no inverno, porque ninguém ia comprar no inverno. E eles precisavam daquele espaço que aquela roupa estava anunciada para poder vender as roupas de inverno, que ia dar uma lucratividade muito alta para eles. Então, a qualquer preço que eles vendessem aquilo ali e liberassem aquele espaço, para eles era vantajoso. Então, na verdade, era um golpe de fluxo de caixa, né? Eles estavam fazendo fluxo de caixa e liberando espaço para poder vender mais. Então, essa é uma desvantagem do payback, né? Ele não leva em consideração o fluxo de caixa e o patrimônio. Então, eu separei aqui alguns casos que refletem um pouco essa ideia de educação financeira. O primeiro caso é esse aí, uma estudante de 22 anos que trabalha desde os 18, recebe atualmente um salário de R$3.000 e investiu R$40.000 na compra de um carro novo. São valores bastante reais. Então, ela está feliz por conseguir quitar o veículo. Vamos fazer uma análise desse caso. Análise financeira desse caso. Seguro 5% ao ano. É em torno disso daí. Dá R$2.000 em relação ao valor do carro, dividido por 12, dá R$167 por mês. IPVA, 4% ao ano, ainda tem seguro obrigatório, os impostos, né? Que é cobrado aqui em Minas. R$1.600, dividido por 12, R$133 ao mês. Estacionamento e combustível. Eu botei R$300 por mês. Só a título de curiosidade, eu tenho 2 carros, eu gasto mais de R$1.000 de combustível por mês. Agora, na pandemia, estou gastando menos, né? Mas normalmente eu gasto mais de R$1.000. Então, eu botei aí R$300, um valor bastante interessante, um valor real, talvez, para uma pessoa com um carrinho que não anda muito. Manutenção, R$200 por mês. Depreciação, isso aí pouca gente considera, mas depreciação está relacionada ao valor que você paga hoje e ao valor que você vai conseguir vender depois. R$333 por mês, que dá R$4.000 por ano, que é aproximadamente 10% ao ano a depreciação de um veículo novo. Custo de oportunidade, isso daí pouca gente considera. Custo de oportunidade é o seguinte, é você pegar o dinheiro, ao invés de comprar aquilo, você investir em algo mais interessante. Eu botei uma taxa de retorno de 8% ao ano, que é uma taxa de retorno bastante modesta.
Você tem CDI, você tem renda fixa, por exemplo, que te remunera mais do que esses 8% ao ano. Mas eu coloquei aí. R$ 267 ao mês, que é o valor de 3.200 dividido por 12. Multas e eventualidades eu nem coloquei, mas se essa pessoa aí morasse aqui em Minas e pegasse essa BR que vai para BH, certamente ela tomaria alguma multa. Ou então, alguma eventualidade, tipo uma pedra no vidro que trinca o vidro, que aconteceu comigo. Então, eu considerei só o básico. Essa pessoa ela vai desembolsar por mês R$ 1.400 ou mais. A estudante comprometeu 47% do seu rendimento bruto com o veículo. Só a título de curiosidade, a gente considera que investimentos, que comprometimentos acima de 30% são financeiramente inviáveis. É por isso que quando você quer, por exemplo, financiar um imóvel, uma casa, né? A Caixa não financia um imóvel se ele comprometer mais que 30% do seu rendimento. Essa menina com esse carro comprometeu 47% do rendimento dela. Considerações. Depreciação e custo de oportunidade são normalmente renegados pela análise financeira da boiada. Boiada, eu vou mostrar para vocês, é um termo que a gente usa no mercado financeiro para falar o povão, pessoal leigo, mal informado. Se os mesmos 1.400 mensais fossem depositados em poupança, a uma taxa de 0,5 ao mês, hoje a taxa está um pouco menor que isso. Um pouco menor não, bem menor. Está na faixa de 0,28 ao mês. Ou investido num CDB de liquidez 0,7 ao mês, é possível. Tem CDIs que pagam até um pouquinho mais. Ela teria em 10 anos, na poupança, 230 mil. Num CDB, 263 mil. Em 20 anos, 650 mil na poupança, 872 mil no CDB. Em 30 anos, 1.400.000 na poupança, 2.279.000 no CDB. Em 40 anos eu não vou nem ler. Então, ela deve investir ou abortar? Tá aí uma pergunta interessante. Caso 2. Um aposentado com renda mensal de R$ 2.000 ao mês identifica que sua geladeira apresenta-se ultrapassada e desgastada. Ausentando-se por um mês de sua residência, tal eletrodoméstico foi o único que permaneceu ligado e a conta de luz veio o valor de R$ 70, ou seja, a geladeira está consumindo R$ 70 ao mês. O que ela deve fazer? Qual que é a sugestão dela? Eu vou ter uma foto aqui. Isso aqui a gente fazia muito na nossa república, né? A geladeira enchia de gelo, a gente tinha que descongelar com secador de cabelo. Constando pelo processo de eficiência, uma geladeira média consome 45 kWh mês, ao custo de R$ 999. Constando a conta de luz do mês de março de 2018, 1 kWh equivale a 92 centavos. Assim, 92 centavos vezes 45 kWh, que é o que essa geladeira nova consome, dá um valor de R$ 41 por mês. Payback, 999, que é o investimento, dividido pelo saving, dá 34 meses. 34 meses é menos de 3 anos. Então, um investimento que vai ter o seu retorno em menos de 3 anos. E aí? É vantajoso ou não ela comprar uma geladeira nova? Para mim, seria. E se ela vendesse a geladeira antiga dela na OLX, por exemplo, ela conseguiria reduzir esse payback para 31 meses. Então, pessoal, está aí um caso em que você está abrindo mão do que a gente chama de passivo e está adquirindo um ativo, que é algo que vai te dar um retorno no tempo. Então, isso é considerado um investimento bastante racional, bem mais do que da menina que comprou o carro. E aí, duas observações. Produtos idênticos e novos possuem estatisticamente menor propensão à quebra. Se o ganho de patrimônio for considerado, é possível que o payback caia para poucos meses. A gente não está considerando o ganho de capital, né? O ganho de patrimônio. E aí, investir ou abortar? Nesse caso 2. Então tá aí, 2 exemplos de investimentos. Um investimento, a menina comprou um carro, outra ela trocou a geladeira. A gente observou que o segundo foi bem mais interessante, um payback menor, uma perspectiva de lucro maior. Essas análises, assim, são análises que a gente tem que ter em mente, porque elas estão na nossa vida o tempo inteiro.
Então, eu sempre passo esse tipo de coisa porque eu considero ele bastante interessante. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, lá nos Estados Unidos é muito comum as pessoas verem alguém melhor que elas e trabalhar mais ou estudar mais para poder ficar boa igual aquelas pessoas lá que estão bem, né? No Brasil é o contrário. No Brasil, o brasileiro vê alguém melhor que ele e quer foder aquele cara para o cara ficar fudido igual ele. Lá fora não é assim. Lá fora o cara vê alguém melhor, ele quer ficar melhor para ficar bem igual o cara. E lá eles eles são aficionados por estatística, né? Eles estudam muito estatística, seguem muito isso, né? Que são muito racionais, né? Eu também sou assim. Então eles fizeram lá alguns estudos sobre os milionários. Então eu vou trazer para vocês algumas respostas sobre desse estudo. Em outras palavras, se vocês quiserem ter sucesso financeiro, talvez seja interessante seguir esses resultados, né? Então, aqui, ó, você pretende ser um milionário? Apenas 0,08% da população brasileira é milionária. Então, tá aí, ó, o Brasil tem a menor quantidade de milionários na história do governo Dilma, número de bilionários brasileiros na lista da Forbes cai de 54 para 31. Aqui são algumas notícias de como a gente é pobre, né? E aí, ó, o perfil do milionário, em média 54 anos, casado, 3 filhos, curso superior e tino para bons negócios. Mais de 60% moram em casas que valem 1 milhão ou mais, mas em média pagaram apenas 550 mil. Então tá aí, o cara tem 54 anos, casado, 3 filhos, curso superior e tino para bons negócios. Algumas outras curiosidades. Fazem lista de compra antes de irem ao supermercado. Vocês fazem? A maioria das pessoas que eu conheço não faz lista de compra. Compram bons sapatos e preferem arrumá-los que comprar novos pares. Ou seja, o cara compra um sapato bom, paga às vezes um pouco mais caro, mas prefere consertar ele quando ele está ruim do que comprar um outro sapato. Possuem patrimônio médio de 9,2 milhões, mas não gastam mais do que 24 dólares num corte de cabelo. Pessoal, 24 dólares nos Estados Unidos é muito pouco. É como se fosse 20 reais aqui. Então, tá vendo? O milionário lá tem 9,2 milhões de patrimônio e gasta 20 reais num corte de cabelo. Preferem momentos de lazer com a família e amigos que viagens de luxo, cassinos e lugares paradisíacos, né? A ideia do milionário americano é a ideia de que ele deve usufruir do capital que ele tem com a família dele, né? Não ficar se exibindo para os demais. Cerca de 60% dizem que suas principais características são honestidade, dedicação e disciplina. Ali você já tira 90% dos brasileiros, né? Porque 90% dos brasileiros não são honestos, nem dedicados e nem disciplinados. 50% dizem saber compreender as pessoas. Isso é algo difícil. É algo que eu, por exemplo, eu tenho trabalhado um pouco em mim. Mas se a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente tem que evoluir durante toda a nossa vida. Então, compreender as pessoas é algo muito difícil. Às vezes a gente não tem tanta paciência, né? A gente tem que trabalhar isso para tentar melhorar. 49% reportam que ter um cônjuge estável é fator preponderante para o sucesso. Então, ó, vocês aí que não casaram ainda, casem com uma pessoa que seja uma boa escolha. Então, um cônjuge estável, para metade deles, é importante. Tá vendo aí? Apenas 16% dizem ter consultor financeiro. Meu pai é administrador de empresa, formado na década de 60. Meu pai, ele faz conta de cabeça. Naquela época não tinha calculadora, né? Então ele faz conta de cabeça muito mais rápido que eu. Até hoje ele faz as contas que eu não consigo acompanhar. Ele fala uma coisa que é o seguinte: se você não sabe administrar o seu dinheiro, é melhor que você não tenha. É um pouco duro, né? Mas é exatamente isso que está escrito aí. 16% dizem ter consultor financeiro, ou seja, 84% sabe administrar o próprio dinheiro, o cara é milionário. Mais de 90% tem curso superior e 60% destes têm algum diploma de pós-graduação. Depois eu vou mostrar para vocês o quanto a educação favorece o sucesso. Não tem medo de correr risco. Mais de 90% tem várias alternativas de investimento.
Aí a ideia de nunca colocar todos os ovos na mesma caixa, né? Porque, eventualmente, se der errado, você perde todos eles. Então, a ideia de alternativas de investimento é sempre interessante. Então, respondendo já de antemão uma parte da sua pergunta, Humberto, eu faço muitas operações na renda variável. Então, é aquela coisa, né? É muito importante conhecer para você fazer. Então, eu acho interessante, mas eu já conheço, eu opero, por exemplo, eu invisto em ações desde 2008. Se eu tivesse que começar hoje, eu não começaria antes de estudar muito. Então, a resposta basicamente é essa. Evolução da renda por escolaridade. Está aí uma informação que é bastante pertinente. Inevitavelmente, quem estuda mais ganha mais. Isso aí é estatística. Ah, o Risman, eu tenho um amigo que não tem nem curso superior, ganha muito, ele é milionário e tal, ele abriu uma empresa. Não, legal, isso aí acontece mesmo, mas ele é um outlier, ele é um ponto fora da curva. A estatística não fala isso. E eu prefiro seguir a estatística. Então tá aí, ó, ensino fundamental, o cara em média vai ganhar nos Estados Unidos 20 mil dólares. Ensino médio, ele vai ganhar 85% mais do que isso, 85% mais do que isso. Então, ele vai ganhar em torno de 38 mil dólares. Graduação, 64 mil, então 66% mais. Então, tá vendo aí, ó, quanto mais o cara estuda, mais ele ganha. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, isso é ainda mais significativo. Então, tá aí, ó, no Brasil, ensino fundamental, o cara ganha 5 mil reais. Isso aí é por ano, viu, pessoal? Na média. Ensino médio, 8.800 reais. Graduação, 12 mil reais em média no ano. Então, 44% mais. 15 ou mais anos de escolaridade, né, que já é uma pós-graduação, ele vai ganhar em média 31 mil reais, que é 143% mais. Esses dados são de 2005, estão um pouco defasados, mas o Brasil não faz muito esse tipo de estatística, né? Então não tem como a gente ficar atualizando. Está acabando o tempo, eu vou mandar o link para a gente retornar aqui, que a gente continua.